A gente já abordou então a primeira parte dessa aula que falou sobre, de maneira geral, sobre os mecanismos de transporte e depois mais especificamente sobre o transporte proximal do néfron. Então a gente volta agora com os mecanismos tubulares mais distais. O próximo trecho do néfron é o ramo descendente da alça de Henle. Nessa região do néfron, você não tem uma borda em escova na membrana luminal e as células têm poucas mitocôndrias. Isso já deveria levar à conclusão de que essa não é uma região onde você tem muita relevância para mecanismos de transporte ativo. Embora seja uma região bastante permeável à água e com a permeabilidade moderada a solutos em geral. Você tem reabsorção de sal nessa região e cerca de 20% da água filtrada é reabsorvida nesse trecho. Isso acontece e isso é principalmente relevante para néfrons justaglomerulares que contam com alças mais longas e penetram mais profundamente na medula renal, porque esse trecho está exposto a um gradiente crescente de osmolaridade, que pode chegar até 1.400 milhasmoles por quilo. Isso a gente tem que levar em conta que o fluido chega ali com uma osmolaridade de 300 milhasmoles por litro. Conforme você vai descendo do córtex para a medula, a osmolaridade do interstício vai aumentando. Então você tem uma quantidade bastante razoável de sódio e ureia que chega ao fluido tubular levados pelo gradiente osmótico. O resultado disso é que o fluido tubular que sai da alça de Henle descendente ele é consideravelmente hiperosmótico em relação ao filtrado glomerular. No ramo ascendente fino da alça de Henle, a gente tem de novo um epitélio bastante simples, sem borda em escova e com poucas mitocôndrias. Então, um epitélio que não se caracteriza por transporte ativo em nível relevante. E do mesmo jeito que o trecho anterior, você também tem um epitélio que é exposto a uma medula hiperosmótica. Ele está exposto ao mesmo espaço, na verdade, só subindo ao invés de descer. Então, ao contrário do que a gente viu no trecho anterior, o fluido tubular agora se move na direção do córtex, né? No sentido da medula para o córtex. Então, à medida que o fluido tubular sobe, sódio e ureia acabam sendo reabsorvidos passivamente, impulsionados por um gradiente osmótico. E como esse trecho ele é impermeável à água, a quantidade de sódio e ureia que deixa o fluido tubular ela é bem maior do que a quantidade que entrou no trecho anterior. Então, se você considerar esses dois trechos como uma coisa só, o saldo é de reabsorção de sódio e ureia. E a gente chega no ramo ascendente espesso da alça de Henle, então. No ramo ascendente espesso, você já começa a ver uma borda escova na membrana luminal. É bem menos do que você vê no túbulo proximal, mas já é uma borda escova de respeito, digamos assim. E você também tem uma quantidade bastante grande de mitocôndrias, o que mostra que tem uma alta taxa de transporte ativo ocorrendo nesse trecho. De maneira semelhante ao ramo ascendente fino, esse trecho também é bastante impermeável à água. A impermeabilidade à água nos ramos ascendentes ela é uma característica extremamente relevante para a capacidade do rim de concentrar a urina. E além da reabsorção de bicarbonato e secreção de sódio, o túbulo distal reto ele é o sítio mais importante para a reabsorção de cátions divalentes. E o mecanismo de transporte mais importante a ser encontrado aqui é o transportador tríplice, que transporta dois íons cloreto, um íon sódio e um íon de potássio. O transportador tríplice luminal, ele absorve, então, como eu falei, um íon de sódio, um de potássio e dois cloretos. E a atividade desse transportador ele é impulsionada pelo gradiente eletroquímico que é gerado pela sódio-potássio tapease na membrana basolateral. O potássio e o cloreto eles vão se difundir passivamente através da membrana basolateral a favor dos seus gradientes de concentração. E a membrana apical ela exibe canais de potássio do tipo Ronc, que permitem a recirculação do íon para dentro do fluido tubular. Uma característica bastante importante que você tem que considerar aqui é a existência de uma diferença de potencial transepitelial que é positiva
para o lúmen, ela é lúmen positiva. Como a reabsorção nesse trecho ela é desacoplada de água, né? Eu falei que esse trecho é bastante impermeável à água, você tem diluição tubular. E você tem difusão de sal de volta para o interstício, mesmo que a permeabilidade ao sódio ela seja maior do que a do cloreto. Então você associa isso à difusão para o interstício do cloreto e à recirculação do potássio, e aí você cria uma diferença de potencial transepitelial de cerca de 8 mV, que ajuda a impulsionar a reabsorção de íons divalentes como cálcio e magnésio. Então, como a luz ela é mais positiva, ela tem uma diferença potencial que torna a luz positiva, isso impulsiona a reabsorção de cátions divalentes. E diuréticos de alça, como a furosemida e o ácido etacrínico, eles atuam inibindo o transportador tríplice. Então, fármacos que atuam nesse segmento, eles são capazes de promover os maiores graus de diurese dentre todos os fármacos diuréticos. Isso é principalmente pelo fato de que a ação do transportador tríplice ele representa o efeito unitário do mecanismo de contracorrente. Esse mecanismo ele é essencial para estabelecer a hiperosmolaridade do interstício medular, o que vai prejudicar a reabsorção de água no ducto coletor lá na frente. Além disso, esse é o último trecho do néfron onde você tem uma grande reabsorção de sódio. Então, se você prejudica a reabsorção de sódio nesse trecho, você não consegue compensar isso mais na frente. No tubo distal inicial, você tem a reabsorção de cerca de 5%, mais ou menos, da carga filtrada de sódio e cloreto. E, tal como o trecho anterior, ele é bastante impermeável à água, então você tem diluição do fluido tubular. Esse segmento ele é um segmento de diluição da urina, então. Nesse trecho do néfron, você encontra também as células da mácula densa, que vão formar o aparelho extraglomerular, que a gente falou quando conversou sobre filtração glomerular. Essas células epiteliais, então, elas funcionam como sensores de cloreto de sódio. Quando você tem redução da concentração de cloreto que chega aqui, né, a gente tem liberação de renina pelas células justaglomerulares nas arteríolas, e de acordo com e aí você tem ativação do mecanismo de feedback tubulo-glomerular, que vai controlar tanto o ritmo de filtração glomerular quanto o fluxo sanguíneo renal. A reabsorção de sódio aqui ela vai ficar a cargo principalmente do cotransportador de sódio e cloreto, que vai utilizar novamente, é meio repetitivo isso, né? O gradiente gerado pela bomba de sódio e potássio basolateral para reabsorver os dois íons. Aqui é o sítio de ação de diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida, que é um fármaco bastante famoso. Eles vão atuar inibindo justamente esse cotransportador. E eles são fármacos de uso frequente no controle da pressão arterial. A segunda metade do tubo distal e o coletor cortical eles apresentam características funcionais e morfológicas bastante parecidas. Aqui você vai encontrar dois tipos celulares distintos. Enquanto as células principais elas são as principais responsáveis por reabsorver sódio e água, além de secretar potássio, as células intercalares alfa vão reabsorver potássio e secretar próton, enquanto as beta vão secretar bicarbonato e reabsorver próton. Aqui você tem um trecho bastante impermeável à ureia e sensível a vasopressina. Nas células principais, a sódio-potássio ATPase, sempre ela, né, gera o gradiente eletroquímico para a reabsorção de sódio através dos canais ENaC luminais. Esses canais eles são extremamente importantes porque a sua expressão na membrana apical ela é aumentada por aldosterona. Então, eles são responsivos à aldosterona. Então, na presença de aldosterona,
A permeabilidade ao sódio nesse trecho ela é aumentada, então você eleva a fração de sódio reabsorvida. E a membrana luminal ela também apresenta canais Ronchi, que são aqueles canais de vazamento de potássio. A reabsorção de sódio ela torna o lúmen mais negativo. Ele estimula a secreção de potássio também. Então você tem aqui duas classes de fármacos diuréticos atuando nessa célula. Você tem os bloqueadores de canal de sódio, como a milorida e o triantereno, que vão atuar direto nos canais ENaC, e os antagonistas de aldosterona, como a espironolactona, que vão inibir os efeitos da aldosterona e acabam inibindo também a reabsorção de sódio local. Um efeito colateral desses fármacos é a inibição da secreção de potássio através dos canais Ronchi. Então, assim, quando a gente pode chamar esses diuréticos, na verdade, a gente chama esses diuréticos de diuréticos poupadores de potássio, porque eles reduzem a excreção de potássio. Então, eles são úteis, bastante úteis em situações para corrigir hipocalemia, por exemplo. Existem, quando a gente fala em células intercaladas, então existem dois tipos, as células alfa e as células beta. As células alfa elas secretam próton por dois mecanismos, a hidrogênio ATPase vacuolar e a bomba de próton potássio ATPase. E elas reabsorvem bicarbonato através de um trocador bicarbonato-cloreto. As células beta elas apresentam uma polaridade invertida. Elas secretam bicarbonato para o lúmen e reabsorvem próton. E essas células elas desempenham um papel muito importante na regulação do equilíbrio ácido-base, porque as células alfa elas têm uma adenilata ciclase solúvel que é ativada por variações na concentração de CO2 e bicarbonato. Então, quando ela é ativada, o aumento de AMP cíclico estimula a expressão da próton-potássio, da próton-ATPase vacuolar na membrana e estimula e aumenta então a secreção de próton. E nas células beta você tem um receptor relacionado ao receptor de insulina e ele é ativado pelo aumento do pH e aí estimula a secreção de bicarbonato. Então, esses são mecanismos que que são usados, na verdade, para a correção de alcaloses. O ducto coletor medular, ele responde pela reabsorção de menos de 10% da carga filtrada de sódio. Mas ele em compensação, o segmento final do processamento de urina. Então, ele é crucial para a composição final dessa urina. Os mecanismos envolvidos no transporte tubular no coletor medular são os mesmos que foram descritos para o texto anterior. As células principais elas respondem à presença de ADH, expressando a aquaporina 2 na membrana luminal e aumentando a capacidade de absorver água. E na ausência de ADH, esse trecho é bastante impermeável à água. Esse trecho é bastante permeável à ureia, então isso faz com que haja bastante reabsorção nesse soluto e isso contribui para manter a osmolaridade intersticial elevada. Vale a pena aqui falar sobre o ADH, porque, como eu falei, nesse trecho você tem reabsorção de água livre. Então, na presença de ADH, e graças à hiperosmolaridade da medula, graças a esse gradiente osmótico do córtex para a medula, você tem um movimento de água bastante grande, bastante expressivo para a luz tubular, da luz tubular para o interstício, quando você tem a presença de ADH. Então, na presença de ADH, você reabsorve uma quantidade bastante grande de água graças a esse gradiente osmótico. Então, o teu volume urinário diminui bastante. Quando você tem ausência de ADH, esse epitélio se torna bastante impermeável à água. Então, independente do gradiente osmótico que continua existindo, essa água não passa
da luz tubular para o interstício. Então você tem uma diurese bastante intensa na ausência de ADH. E a gente chega então ao fim falando sobre a regulação da reabsorção tubular. Quando o ritmo de filtração glomerular aumenta e, consequentemente, a carga filtrada também aumenta, o túbulo proximal ele consegue aumentar a taxa de reabsorção de maneira proporcional, de modo a continuar sempre a reabsorver 65% da carga filtrada. Outros trechos, principalmente a alça de Henle, eles estão sujeitos ao mesmo tipo de feedback. Embora esses mecanismos que estejam envolvidos não sejam completamente compreendidos, acredita-se que, na verdade, o maior aporte de sangue, o maior fluxo sanguíneo renal, o fluxo sanguíneo renal elevado, ele faz com que a pressão oncótica nos capilares peritubulares ele favoreça a reabsorção do interstício para os capilares. Então, alterações na reabsorção para os capilares eles levam a alterações nas pressões hidrostáticas e oncóticas intersticiais. E isso, em última análise, afetaria essa reabsorção tubular. E você também, e esses mecanismos de transporte também estão sujeitos à regulação hormonal. Da angiotensina-2, a gente já falou bastante, a aldosterona, que a gente acabou de falar, que aumenta a reabsorção de sódio distal. Você tem a ação do ADH, que vai aumentar bastante a reabsorção de água livre no cortical medular. E você também tem a ação do peptídeo atrial natriurético, que vai inibir a bomba de sódio potássio ATPase, e você tem um efeito muito pronunciado disso, principalmente no túbulo proximal, já que em todos os trechos do néfron, na verdade, a reabsorção de sódio depende do gradiente gerado pela bomba de sódio potássio ATPase. Mas o efeito do peptídeo atrial natriurético ele é bastante sentido no túbulo proximal, onde ele é capaz de reduzir bastante a reabsorção de sódio, graças à inibição da bomba de sódio potássio ATPase.